Muy buenos días, amables amigos, Muito bom hermanos dia, presentes amáveis y todos los que se encuentran en diferentes naciones. amigos e irmãos aqui presentes, En esta ocasión, e para todos alabando a Dios, os que se encontram nesta glorificando su ocasião nombre, nas diferentes nações, adorándole en louvando a espíritu y en Deus, verdad, glorificando o seu nome y e o adorando em espírito e em verdade, esperando la palabra del Señor. a palavra do Senhor. Que Dios nos hable en esta ocasión, Que Deus nos fale abra nessa entendimiento ocasião, para comprender nos abra o entendimento para compreendermos celestiales. e nos encha das suas bênçãos celestiais. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. En una ocasión el apóstol San Pablo O apóstolo São Paulo, estuvo predicando en numa Filipos ocasião, esteve pregando em Filipos y lo tomaron preso, o levaram preso lo azotaron e, por ordem dos magistrados, por orden de o açoitaram magistrados y lo colocaron en la o colocaram no cárcere para más adelante para, de seguro juzgarlo. com certeza, mais adiante No julgá-lo. sabemos E não cuál sabemos sería el juicio. qual seria esse juízo. Y él predicando E ele, dice falando disso, en Hechos, libro de los Hechos, del capítulo 16, no capítulo 16 do livro dos Atos, verso 16 en a adelante, partir do dice, versículo 16 em diante, ele aconteció que disse: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro E aconteceu una que, muchacha indo que nós tenía el à espíritu de oração, adivinación, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a sus amos, a qual, adivinhando, dava grande lucro esta, aos seus siguiendo senhores. a Pablo y a nosotros, E esta, seguindo a Paulo e a nós, estos clamava hombres dizendo: son Estes siervos homens que nos del Dios anunciam Altísimo, o caminho da quienes salvação nos anuncian el camino, são servos do Deus salvação. Altíssimo. y esto E isto lo hacía por ela muchos fez por días, muitos dias. y esto lo hacía por muchos días, Mas mas desagradando a Paulo, este se perturbado, volvió y voltou-se dijo al e espíritu: disse ao Espírito: te mando Em nome de de Jesus Cristo eu te que mando salgas de ella. que saias dela. Y salió E na mesma hora aquella misma hora, saiu. pero viendo sus amos E os seus senhores, que había salido la vendo esperanza, que a esperança do seu lucro estava perdida, prendieron a Pablo prenderam Paulo y a e Silas Silas y los trajeron al foro e os levaram à praça, ante las à autoridades, presença dos y magistrados. presentándolos a los magistrados. E apresentando-os aos magistrados, Estos hombres, disseram: siendo judíos, Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa y cidade enseñan costumbres e nos expõem que no nos es costumes lícito recibir que ni não hacer, nos é lícito receber nem praticar, y se agolpó el pueblo contra ellos, visto que somos y los romanos. magistrados, E a multidão se levantou unida contra rasgándoles eles, las ropas, e os magistrados, ordenaron azotarles, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. después de haberles azotado E havendo-lhes dado muitos los açoites, echaron en la cárcel, os lançaram na prisão, mandando mandando ao carcereiro los que os guardasse con seguridad, com segurança, el cual, o qual, recibido este mandato,
o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Desbaratando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é uma pergunta sábia. O que devo fazer para ser salvo? É a pergunta que toda pessoa se faz, desde o profundo do seu coração. O que eu devo fazer para ser salvo? Queiram assentar-se, tenham a bondade. O mais importante é a salvação. O ser humano é alma, espírito e corpo. O corpo físico é a habitação ou é a casa terrena onde a pessoa vive. E ela também tem os sentidos no corpo: a visão, o olfato, a audição, o tato também, e assim por diante. O corpo tem os 5 sentidos para se comunicar nesta terra. E o ser humano também tem espírito, que é um corpo de outra dimensão. É um corpo espiritual. É um corpo semelhante
ao corpo dos anjos. cuerpo É um corpo de outra dimensão, el cual tiene sentidos también. Tiene e o memoria, espírito tiene imaginación, também tem y 5 el sentidos. espíritu tiene 5 Tem sentidos. a memória, También tem a el imaginação, espíritu, a razão razón, imaginación, e assim por diante. y así por el estilo. El ser humano O ser humano se educa é en la educado escuela, na escola, pero comienza en su hogar, porém isso começa va no también seu a la lar. universidad, Logo também vai à universidade para educar o seu espírito, que é el cual es uma una casa espiritual. un cuerpo É um espiritual, corpo espiritual. pero y el alma Mas es, o que é a el alma? alma es lo que A es en alma realidad É o que la realmente persona, el é a ser pessoa, humano, o ser humano, alma alma vivente. y tiene un solo E tem sentido, que um es só el libre sentido, albedrío que é para creer o o livre-arbítrio, dudar. para crer ou Y duvidar. eso depende de que acepte o rechace la palabra del Señor. E isso depende se aceita ou se rejeita a palavra do Senhor. Es lo que en realidad. A alma da pessoa é o que realmente é a pessoa. Por eso Jesucristo Por isso, numa ocasião, en una ocasión allá en San Mateo, em São Mateus, capítulo 16, verso no capítulo 16, adelante dice, a partir do versículo 26 em diante, Jesus Cristo disse: porque ¿qué aprovechará el hombre porque o que aproveitará o homem si ganare todo se ele el ganhar mundo todo o mundo, y perder su mas alma? perder a sua alma? ¿O qué recompensa del hombre por Ou su que alma? recompensa o homem dará pela sua alma? Encontramos Nós podemos ver que es el alma que a alma lo que es en realidad é o que realmente a pessoa é. la persona E, y por consiguiente consequentemente, es a alma la que se salva é o que se salva o se pierde. ou o que se perde. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el De mundo que y vale ao homem perder se su ganhar alma? todo o mundo e perder a sua alma? Recordemos que o espírito da pessoa son e o seu corpo cuerpos são en donde corpos vive onde el a alma de la vive, persona. onde a pessoa vive. Por eso es tan importante Por isso é que é tão importante el conhecer ser humano, o que é o ser humano, a diferencia de los animales a que diferença dos animais, son cuerpo y espíritu, pero no tienen alma. que são corpo e espírito, mas não tem a alma. Por lo tanto, Portanto, el programa de salvación o programa de salvação es para el ser humano, é para o ser humano, es para el ser humano el cual pecó o qual en el huerto del pecou Edén. lá no jardim do Éden. Lo más importante por el consiguiente Portanto, para todo ser humano es o mais importante para todo ser humano é a sua eso es alma, lo que en realidad porque isso é o la que, persona. em realidade, a pessoa é. Y Cristo mandó a bautizar, E Cristo ordenou a predicar y a bautizar que se pregasse e se batizasse
a todo ser humano que escutasse, cresce e o recebesse como seu único e suficiente Salvador. De modo que nós podemos ver que o motivo da pregação do Evangelho de Cristo, ordenada por Cristo aos seus discípulos, e Cristo colocou na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para ensinarem o Evangelho de Cristo. Porque é por intermédio da pregação do Evangelho de Cristo que se dá a conhecer o programa de salvação e de vida eterna para toda pessoa que escutaria e que o receberia como Salvador. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, disse que são benditos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. E esses são os ministros, os pregadores, que levam o Evangelho de Cristo à humanidade. E que mantêm no Evangelho de Cristo aqueles que o receberam como o seu único e suficiente Salvador. Vejamos o que o apóstolo São Paulo nos disse na carta aos Romanos, no capítulo 10. Do versículo 8 em diante. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então vejam bem como São Paulo explicou. Crer que Jesus é o Senhor. E a pessoa crer de todo o coração que Deus o levantou dos mortos, essa pessoa será salva. Será salva a alma dessa pessoa, ela será colocada no reino de Deus, viverá por toda a eternidade, e porquanto os nossos corpos físicos são corruptíveis e, consequentemente, temporários, para ele viver eternamente na pessoa que recebe a salvação por meio de Cristo, lhe dará um novo corpo eterno e imortal.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é somente dizer eu creio. Em seguida, a pessoa tem de confessar Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Por isso, desde o tempo dos apóstolos até hoje, as pessoas que escutavam a pregação do Evangelho de Cristo, através dos apóstolos, dos diferentes pregadores, confessavam Cristo publicamente como seu único e suficiente Salvador, o recebiam como Salvador, davam testemunho público da sua fé em Cristo, sendo batizadas na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqueles que serão salvos viverão eternamente com Cristo no seu reino. Aqueles que serão condenados serão lançados no lago de fogo, onde eles deixarão de existir. E nem se sabe quanto tempo estarão no lago de fogo. E com a boca se faz confissão para quê? Para salvação. Confessa-se a Cristo como seu Salvador. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Escritura diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Joel disse que nos últimos dias, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto é durante a dispensação da graça, porque os últimos dias são os últimos milênios, que são o quinto milênio, que começou quando Jesus Cristo tinha entre 3 e 7 anos de idade, e nós ainda estamos nos últimos dias, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios para os seres humanos, que são o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio. E, conforme o calendário gregoriano, nós já estamos no último dia diante de Deus, que é o último milênio, o sétimo milênio, assim como o último dia da semana, que é o sétimo dia, é o sábado. E por isso, Cristo falou também do último dia para todos os crentes nele e disse: e eu o ressuscitarei no último dia. São João
no capítulo 6, versículos 39 e 40. E também do versículo 41 ao 58 desse mesmo capítulo 6 de São João. Também no capítulo 11, a partir do versículo 21 até o 27, quando Cristo ressuscitou Lázaro, ele disse para Marta: o teu irmão ressuscitará. Ela lhe disse: eu sei que ele ressuscitará no último dia, porque ele, Jesus, no seu ensinamento, mostrava que a ressurreição será realizada no último dia. A ressurreição dos e para todos os crentes em Cristo que já partiram, e para os que estiverem vivos no último dia e que permaneçam vivos até a ressurreição dos mortos em Cristo. A promessa é que serão transformados e assim obterão um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado que o nosso amado Senhor Jesus Cristo tem. E isso será para o último dia diante de Deus, que é o 7º milênio, contando desde Adão até hoje, ou contando de Cristo até hoje, o 3º milênio. As pessoas que ressuscitarão em corpos glorificados serão aquelas que receberam Cristo no tempo em que lhes correspondeu viver, que foram batizadas na água no seu nome, tendo crido em Cristo de todo o coração. Cristo as batizou com Espírito Santo e fogo e produziu o novo nascimento nelas. Assim elas nasceram de novo da água e do Espírito, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo. Estas são as pessoas que desde o profundo de sua alma tinham essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta para eles foi: crê no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo, e a tua casa. A salvação foi anunciada por meio do Evangelho de Cristo, crendo em Cristo como único e suficiente Salvador. E ainda se anuncia a salvação e a vida eterna por meio de Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Por isso é que se prega o Evangelho de Cristo, dando a conhecer em que forma o ser humano pode obter a salvação e a vida eterna, para viver eternamente com Cristo no seu reino, com um corpo eterno, imortal, glorificado, como o corpo glorificado que o nosso Salvador Jesus Cristo tem, que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E esse é o tipo de corpo que eu necessito para poder viver eternamente. E São Paulo, nesse mesmo capítulo 10 de Romanos, vamos repetir aqui o versículo 13, e em seguida continua dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?
Para que foi que Deus colocou pregadores? Para pregar o Evangelho de Cristo? Para que as pessoas escutem. A fé de Cristo nasce em suas almas, em seus corações. Elas o recebam como seu único e suficiente Salvador e assim obtenham a salvação de suas almas. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Recordem que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, disse que Cristo é a nossa paz, que de ambos os povos ele fez um. E aqui ele segue dizendo: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé nasce pelo ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para se receber salvação em vida eterna, crendo e recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. E por meio da pregação do Evangelho, o Evangelho esteve chegando em volta de todo o planeta Terra. E as suas palavras até os confins do mundo. O Evangelho de Cristo, por esta causa, é pregado em todas as nações, porque Cristo ordenou irem por todas as nações, fazendo discípulos, fazendo seguidores, crentes em Cristo. Assim, formando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a casa de Deus, a casa espiritual de Deus, composta por pedras vivas. As pessoas que, como Cristo é uma pedra, a pedra de ângulo, as demais pessoas crentes em Cristo também são pedras, as quais formam o edifício, o templo espiritual de Deus, o corpo místico de Cristo, ou o aprisco do Senhor, onde Ele coloca as suas ovelhas. Por esse motivo, é importante que o Evangelho continue sendo pregado em todas as nações, até que se complete o número no corpo místico de Cristo.
daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, que são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus, que receberam Cristo como único e suficiente Salvador, os que, desde o profundo de suas almas, se perguntariam: o que eu devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta já foi respondida para os crentes em Cristo. Porque por meio da pregação do Evangelho de Cristo, eles obtiveram o conhecimento, a revelação divina do que tinham que fazer para serem salvos. Portanto, tem sucedido aos crentes em Cristo o mesmo que sucedeu com o carcereiro de Filipe, que perguntou o que ele tinha de fazer para ser salvo. E São Paulo lhe disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Porque nós queremos a salvação também para toda a família, pelo qual também toda a família necessita escutar o Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça em sua alma. Na mesma noite em que ele creu, o carcereiro o levou à sua casa, tirando-o do cárcere, ou seja, a São Paulo e Silas. Logo os levou ao seu lar, lavou as suas feridas, lhes deu comida. E não só isso, mas o mais importante foi que Paulo pregou para os que estavam em sua casa e que também creram. Foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, recebendo Cristo como Salvador, obtiveram a salvação e a vida eterna. A salvação e a vida eterna é o mais importante para todo ser humano, porque isso é o que coloca o ser humano no reino de Cristo, no reino de Deus, com vida eterna. E não existe outra forma para se entrar no reino de Deus. Cristo, falando com Nicodemos no capítulo 3 de São João, a partir do versículo 5, disse: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E todo ser humano deseja entrar no reino de Deus, e deseja viver eternamente no reino eterno de Deus. São Paulo tuvo também uma experiência muito, pero que muito importante quando São Paulo todavía era chamado e conhecido por el também Saulo de Tarso, teve el cual pidió uma experiência muito, mas muito importante, quando ainda era chamado e conhecido pelo nome de Saulo de Tarso. Quando ele pediu cartas aos principais dos sacerdotes para buscar todos os crentes em Cristo que estavam em Damasco para levá-los presos e castigá-los. E indo ele pelo caminho de Damasco, uma luz mais forte do que o sol lhe apareceu. Ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é lutar contra os aguilhões.
Él dijo, Saulo caiu do seu cavalo em terra, viu a mesma luz que tinha sido vista por Moisés na sarça que ardia e não se consumia, lá no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, capítulo 3 do livro do Êxodo. E o mesmo que Moisés fez, quando da luz, da chama de fogo, falou a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Amirão, o pai de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como podia ser? E como essa luz poderia ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque era Deus manifestado na coluna de fogo, na nuvem de fogo, de onde falou com Moisés. Moisés sabia que Deus estava falando com ele. Por isso tirou os sapatos dos pés, como lhe foi ordenado, cobriu seu rosto e recebeu a comissão de ir ao Egito para libertar o povo. Moisés disse para Deus: eu vou aos filhos de Israel e lhes digo: o Deus de vossos pais me apareceu. Se eles me perguntarem: qual é o teu nome? O que eu lhes direi? Deus lhe disse: tu lhes dirás que eu te enviei. Eu sou o que sou. Le dirás, yo soy, me he enviado a vosotros. Lhes dirá mais: eu sou, me enviou a vós. Estas são 4 consoantes que têm a sua pronúncia, embora não tenha vogais, mas tem a sua pronúncia. Moisés ouviu a pronúncia dessas 4 consoantes. E foi em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, ao povo hebreu, aí em Egipto para... E ele foi no nome do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao povo hebreu, lá no Egito, para a sua liberação. Saulo de Tarso, ou Paulo, tendo esse conhecimento de que Deus apareceu a Moisés nessa coluna de fogo, quando ele caminhando, essa mesma luz lhe apareceu, ele já sabia que era Deus mesmo que estava lhe falando, o qual tinha falado com Moisés. E agora lhe disse: Senhor, quem és? Ele reconheceu que era o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem és, Senhor? E escutou as palavras dessa luz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo de Tarso contesta: Senhor. Saulo de Tarso então respondeu: Senhor, o que queres que eu faça? Le foi dicho que fuera
a Damasco, e lhe foi dito para ir a Damasco, fuera por la calle e que fosse até a rua da direita, y allí se le diría e ali lhe seria dito lo que tenía que hacer. o que teria de fazer. Toda persona está llamada a hacer lo mismo que hizo São Paulo. E toda pessoa está chamada a fazer a mesma coisa que São Paulo fez. E depois, no capítulo 22 do livro dos Atos, a partir do versículo Verso 6 em diante, dice São Paulo disse: que yendo yo cerca, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del Ora, cielo. aconteceu que eu indo já de caminho, chegando perto de Y Damasco, oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, quase ao meio-dia, yo entonces te respondí: de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? y los que estaban conmigo, E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, del que e hablaba se conmigo, atemorizaram muito, y dije: mas não ouviram a voz daquele que "¿Qué falava haré, comigo. Señor?". Então eu disse: Y el Señor reprendió: Senhor, que farei? "Levántate E o Senhor me disse: y ve a Damasco, levanta-te e vai a Damasco, se te dirá e ali lo que está ordenado se te dirá que hagas". tudo o que te é ordenado fazer. Y como yo no podía, E como eu não yo via, no veía a causa por causa do de esplendor la daquela de la luz, llevado de la mano fui de levado los pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Entonces, uno E um llamado certo Ananias, varón piedoso según la homem ley, piedoso que conforme tenía también a lei, testimonio, que tinha bom testemunho de todos os judeus tenía que buen ali moravam, testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose vindo ter comigo me dijo: e se apresentando me disse: Saulo, irmão, recibe la vista. recobra a vista. Y yo en aquella misma hora E naquela mesma hora ouvi. recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestras padres te ha aparecido, el Dios de nuestros padres te ha escogido E ele disse-me: para que o Deus de conozcas nossos su pais de voluntad antemão te designou y veas el justo, para que conheças y a oigas sua la voz de vontade su boca, e vejas aquele porque justo serás testigo e suyo ouças a voz da sua a boca, todos los hombres de lo porque que has has de ser visto sua y testemunha oído. para com todos os homens Ahora, do que tens pues, visto e ouvido. ¿por qué te E detienes? agora, por que te detens? Levántate Levanta-te e batiza-te y lava tus pecados, e lava os teus pecados, invocando su nombre. invocando o nome do Senhor. Él quería saber lo que tenía que hacer. Le preguntó al Señor Jesucristo. Y Jesucristo le dice: ve a Damasco, Ele queria saber o que fazer te va a decir lo que tienes que hacer. e perguntou ao Senhor Jesus Cristo, que ele Y disse: ahora, vá para Damasco e ali se te dirá tudo o que tenhas que fazer. pues, E vejam, ¿por qué te detienes? Levántate lhe foi dito o que tinha de fazer. y lava tus pecados, invocando su nombre. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando Toda persona o nome do Senhor. que ha recibido a Cristo como E Salvador, toda pessoa que recebeu Cristo como Salvador, ha escuchado su voz ouviu a sua voz, y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor. foi batizado na água no nome do Senhor, Invocado el nombre del Señor
o nome do Senhor sendo invocado sobre essa pessoa. E essa pessoa tendo invocado o nome do Senhor como seu único e suficiente Salvador. E toda pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, seguramente deseja viver eternamente no reino de Deus. Por isso é que nós nos cuidamos. Porque queremos viver o máximo de anos possíveis e em boa saúde. Não podemos viver eternamente. Porém, com esse corpo físico, não podemos viver eternamente. Necessitamos de um corpo novo, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem, o qual Ele dará para todos aqueles que o tenham recebido como único e suficiente Salvador, que tenham lavado seus pecados no sangue de Cristo, que tenham sido batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo, e que o nome do Senhor tenha sido invocado sobre essa pessoa pelo ministro que a batizou. Todos nós queremos viver eternamente. E a pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? Para ser salvo e, consequentemente, para viver eternamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim a Escritura diz, para todos os seres humanos. Por isso, se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe, te limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizada na água no nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo a batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. E vocês em todas as demais nações também podem vir aos pés de Cristo. Todos vocês que ainda não o fizeram, pois agora já sabem o que devem fazer para serem salvos. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A salvação e a vida eterna é o mais importante para todo ser humano, porque a vida eterna é o mais importante dentre todas as coisas para os seres humanos da parte de Deus. Todos nós queremos viver eternamente. E a pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo e, consequentemente, viver eternamente? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O ser humano O ser humano, na sua vida terrena, faz muitas decisões, mas nenhuma delas coloca o ser humano na vida eterna, com exceção de uma decisão,
que é a de receber Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Não existe outra decisão que o ser humano possa fazer e que o coloque na vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. O ser humano sempre desejado acercar-se a Deus. O ser humano sempre desejou se aproximar de Deus. E nós nos aproximamos de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Não existe outra forma para a pessoa se aproximar de Deus. É através de nosso Salvador Jesus Cristo. Não existe outra maneira para o ser humano se reconciliar com Deus, com exceção por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o intermediário entre Deus e o ser humano. Ele é o intermediário entre Deus e o ser humano. Ele é o intercessor do ser humano diante de Deus. E com seu sangue precioso, ele, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, intercede lá no céu por cada pessoa que o receba como seu único e suficiente Salvador. E não existe outro que possa interceder por nós diante de Deus. Cristo é o nosso intercessor diante do Pai. Por isso, ele é o sumo sacerdote do templo celestial, com o único sangue que é aceito no céu pelo Pai. Os sacrifícios que eram efetuados no Antigo Testamento e que eram tipo e figura do sacrifício de Cristo, do Messias, já tiveram o seu tempo. Foram bons no seu tempo. Porém, já foi realizado um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Portanto, já não se requer mais sacrifícios de animais pelo pecado. Com um só sacrifício, ele aperfeiçoou os seres humanos que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Por isso é que a Escritura diz: porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe outro nome. O nome do Senhor Jesus Cristo é o nome de salvação para todo ser humano. E foram milhões de seres humanos que estiveram recebendo a salvação e a vida eterna desde o dia de Pentecostes, por intermédio de receber Cristo como único e suficiente Salvador. E agora correspondeu isso a vocês crerem, escutarem a palavra, o Evangelho de Cristo, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Tanto vocês que estão presentes aqui,
E vocês também que estão em outras nações. E as crianças a partir dos 10 anos de idade, que também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo as receba no seu reino. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo nesta ocasião, como seu único e suficiente Salvador. Tanto aqui, como em outras nações também, onde estão aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino. Perdoa os seus pecados e limpe-as de todo pecado com Teu sangue e as coloque no Teu reino. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, tantos aqui presentes, como os que estão em outras nações, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Eu reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, e produzas o novo nascimento em mim, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, você me dirá, eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como Ele disse, quem crer e for batizado, será salvo. Quando podem me batizar? E porquanto vocês creram, vocês podem ser batizados. O Senhor Jesus Cristo foi até João Batista, quando ele estava batizando lá no Jordão, para ser batizado por ele. E quando correspondeu a Jesus ser batizado por João, quando ele o viu, disse, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe respondeu, convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E quando Jesus saiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba.
Primeiro o batismo, depois o Espírito Santo da parte de Deus é enviado no momento em que Deus deseja enviá-lo. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. O batismo na água é simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Logo, quando o ministro a submerge nas águas batismais, a pessoa simbolicamente está sendo sepultada. Depois, quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. É porque no batismo na água nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. A morte, o sepultamento e a ressurreição estão representados no batismo na água para cada pessoa. Portanto, assim é como nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso, é que é tão importante para toda pessoa escutar o Evangelho, receber Cristo como Salvador, depois ser batizada na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim a pessoa está se identificando com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Tão simples assim é o simbolismo, a tipologia do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E foram milhões de seres humanos que receberam Cristo, que foram batizados na água no seu nome. E milhões deles já partiram e estão no paraíso. Mas ainda ficam milhões aqui na terra que receberam Cristo. E nós estamos esperando a sua vinda para a nossa transformação. Se permanecermos vivos até a sua vinda e até a ressurreição dos mortos em Cristo, que virão com Ele para a ressurreição. Nós desejamos que brevemente ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo, porque logo em seguida virá a transformação dos crentes em Cristo vivos. E nós dizemos ao Senhor: dá-me uma boa saúde, fortaleça-me, dê-me forças para permanecer vivo até a tua vinda e até a ressurreição dos mortos em Cristo, para receber a minha transformação. Nós estamos no tempo mais importante de todos os tempos, no tempo em que se completará o corpo místico de crentes, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, é o tempo quando Cristo terminará a sua obra de intercessão no céu, se converterá no leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, para pegar o livro, o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, reclamar todos os que ele redimiu com seu sangue,
aos que morreram, ressuscitando-os em corpos glorificados. E aos que estivermos vivos nesses dias, nos transformar. E então todos seremos semelhantes a Jesus Cristo, com corpos eternos, corpos jovens, que estarão aparentando de 18 a 21 anos de idade. E assim será o nosso novo corpo, no corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, para vivermos com Ele por toda a eternidade. E vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produz um novo nascimento em vocês. E aqui eu deixo com vocês o missionário, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para que mostre para vocês como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. Que Deus lhes abençoe.